Oi, tudo bem? Estamos de volta com o Pausa para a Educação, um programa que a TV Itapê traz para você com tópicos de educação, com questões de ordem prática e também teórica. Tópicos para pensarmos, para discutirmos e sempre contamos com a sua, não só a sua audiência, mas também a sua participação através dos canais Pausa para educacal@gmail.com ou através, então tá lá, ou pelo WhatsApp 997840955. Pausa para educacal@gmail.com é o nosso e-mail, ou WhatsApp 997, vamos colocar 840955. Eu sou o professor Jovir Filho e vou conversar com vocês nos próximos 30 minutos, nessas próximas meia hora. Semana passada não pudemos fazer ao vivo o nosso programa, por questões técnicas, mas estamos agora ao vivo com você, tanto pela net como pela internet, através do tvitap.com.br. Eu gostaria de começar o programa retomando o que eu vim discutindo nos programas anteriores, falando da educação e a vida. Primeiramente falei sobre a educação infantil, até a educação básica, a educação básica no seu primeiro momento, a educação infantil, depois adentrando no fundamental, tanto pensando a passagem da educação infantil para o nível fundamental. Daí nós temos dois estágios no nível fundamental. Fundamental 1, em que nós trabalhamos com uma criança. E no Fundamental 2, que nós trabalhamos com um adolescente. E eu queria comentar agora com relação ao ensino médio. O que eu posso debater nessa questão, Tenho comentado constantemente acerca das provas e da nova visão de mundo, que as provas têm revelado, um mundo que exige pessoas com mais interpretação. E se de todos os modelos que nós temos ao longo desse processo da educação básica, eu acho que o modelo que está mais precisando de uma reforma é o ensino médio. Por quê? Essa divisão em matérias, como nós a conhecemos, compartimentada, ela é uma divisão que vem lá dos iluministas, Quando a ciência vai tomando forma, esse novo conceito de ciência que nós temos, porque ela desde a antiguidade tem uma noção de ciência, e na Idade Moderna, com os iluministas, nós temos uma transformação. Então, a visão de escola compartimentada, biologia, química, física, história, geografia, ela é uma visão que, para o mundo de hoje, já está um pouco ultrapassada. Uma prova disso, a maior parte das provas de vestibular, não que seja o grande referencial, mas se as próprias provas de vestibular já mudaram, é difícil de compreender por que os sistemas não mudaram. Ela já não traz necessariamente dividido sempre por matéria, por disciplina, e traz uma coisa integrada. Então a gente fala em ciências humanas, fala em ciências da natureza e fala em linguagens, tanta linguagem, a língua materna da qual nos valemos, como a língua estrangeira, que geralmente é inglês ou espanhol, e a linguagem matemática, a matemática e suas tecnologias, a linguagem e suas tecnologias. Então, os professores, infelizmente, tiveram uma formação compartimentada. E os PCNs tentam colocar a interdisciplinaridade, a transversalidade de temas, desde muito tempo. Porém, isso não acontece na sala de aula. Dificilmente a gente tem um diálogo principalmente falando do ensino médio, Acontece um pouco mais na educação Fundamental 1 e alguma coisa no Fundamental 2, mas a visão da juventude, desse novo, quase adulto, Porque você está trabalhando com o final da formação, lançando este aluno para o mundo adulto, que é um mercado, primeiro, de estudo, a formação em nível superior, e depois já o mercado de trabalho.
mas muitos já saem da escola direto para o mercado de trabalho. Então nós temos que pensar como que nós estamos jogando esse aluno, né? Como nós estamos conduzindo, né, para esse mundo, né? E seria fundamental que repensássemos e que os conteúdos se cruzassem, que o professor de biologia, né, pensasse que ele pode fazer um trabalho junto com o professor de história, que ele pode fazer um trabalho junto com o professor de história e com o professor de geografia. E, além disso, pode-se quantificar todo esse processo e inserir em conteúdos de matemática, permitindo que o aluno olhe o mundo no seu todo, não numa forma fragmentada. E o que é pior, os professores, infelizmente, acabam considerando que a única forma de trabalhar a sua matéria é direcionar-se para a prova. E a prova acaba sendo super valorizada, como se ela tivesse algum grande... porque você pode ir mal num dia, você pode estar num dia mal, e você ir mal na prova. Então, quer dizer, a prova acaba sendo muito relativa, ela não atinge a objetividade que poderia atingir com relação ao conhecimento, e, sinceramente, eu acho que temos que pensar juntos. Venho dizendo, estamos aqui para discutir junto com professores, com direções de escola, coordenações de escola e com os pais. Nós precisamos pensar juntos. Eu tenho a felicidade de pensar na qualidade de pai e de professor. Então, vamos criar diálogo, vamos criar questionamentos para que a escola realmente chegue ao século XXI. Hoje, ela está presa ao século XX. Então, quem quiser que eu trabalhe mais tópicos sobre essas questões, só mandar, né, pelos nossos canais. Está aí o WhatsApp 997840955 ou através do e-mail pausapareducacau@gmail.com. Vamos para uma questão prática agora, que diz respeito à redação. Eu trouxe um exemplo de redação para vocês, para a gente pensar a questão da coesão dentro de um texto. Vou ler rapidamente esse texto. Tratar sobre o que nos faz humanos não é tarefa simples, no entanto, é fundamental enquanto reflexão para todo e qualquer indivíduo. Afinal, o que nos faz ser e sentir que somos humanos? Será que temos consciência? Quando pensamos no ensino de história que tivemos, percebemos que as guerras têm, desde os períodos mais antigos, grande destaque, o que nos leva a questionar se o conflito entre humanos não é o ponto principal da identidade humana. Exemplos são muitos, alguns inclusive com um grande grau de maldade, como é o caso do nazismo alemão e o holocausto que gerou, ou no caso do tratamento dos africanos negros como bichos até o início do século XX pelo pensamento de superioridade europeu. Assim, não há como negar que podemos pensar que somos essencialmente maus e o que nos define enquanto identidade é o embate com o outro, ainda que seja nosso semelhante, conforme nos faz pensar a passagem de Pascal sobre o guerreiro que considera justo matar outro ser humano apenas por não viver do lado do rio que o dele. Entretanto, a história das religiões permite-nos saber que houve exemplos de bondade e, em muitos casos, de entrega ao outro. São muitas também as histórias de conquistas benéficas e importantes para a humanidade, de pessoas que se dedicaram ao bem comum. Não podemos negar, então, que a identidade humana alterna-se entre o bem e o mal, entre o prejudicar o outro e o fazer o bem ao outro. Por isso, precisamos inserir em nossa cultura educacional cada vez mais a compreensão entre o singular e o plural, o que nos faz pertencer à raça humana e o que nos faz distanciar dela. Então, aqui um exemplo de uma redação, né, de aluno, que traz o tema também, eu não vou discutir hoje o tema, vou discutir essencialmente que elementos são importantes para amarrar o texto para mim. No entanto, olha lá, destaque, isso aqui é uma conjunção, e essa conjunção estabelece ideia entre o que veio antes e o que vem depois, assim como o afinal, o quando, que traz ideia de tempo, desde os, o que, inclusive, como, assim, ainda que, conforme, entretanto, não podemos negar, então. São elementos, por isso, todos esses elementos, o que eles fazem? Eles engatilham, né? Eles funcionam como elementos que engatilham as ideias e norteiam a leitura a ser feita do texto. Então, o meu corretor,
ele vai olhar se eu consigo, quanto mais eu usar essas palavras, melhor eu consigo engatilhar o que eu estou querendo dizer. E eu digo, aciono causas e consequências, ideias e contra-ideias, né? Argumento e contra-argumento, conforme eu vou usando. No entanto, é adversativo. Então significa que eu disse algo, mas eu vou falar algo contrário ao que eu disse. Assim como o ainda que é o mesmo que o embora, ou seja, é uma concessão, algo que acontece, mas não de maneira suficientemente como deveria de acontecer. São elementos, o que são esses elementos textuais? São demonstrativos de que eu domino a escrita, de que eu consigo estabelecer conexão entre as ideias. Isto é uma das competências que está em todas as correções de vestibular, em todas as provas de concurso. Então, eu ter clareza do uso desses conectivos que engatilham ideias, é eu ter clareza das minhas ideias, eu ter noção de como que eu estou organizando o meu texto. Quando eu falo, a gente já fez, né, passando por cada critério, cada coisa que é analisada, tema, tipologia, leitura, coerência, coesão e a própria escrita. A coerência é o campo das ideias. A coesão é como eu amarro as ideias enquanto texto. A minha habilidade vocabular. Então, quanto mais eu tiver esses engatilhamentos, né, esse engatilhar de texto, melhor é a minha redação. Falando em redação, e nesse final de semana nós temos o Enem. Entre tantas coisas que eu tenho falado para vocês, né, que a forma de fazer prova, o mais importante é eu ter tranquilidade, eu vou, antes de fazermos uma pausa, eu vou passar as competências que o Enem cobra na sua redação. O que eles esperam? Então, eu sei que a competência 1 é demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Como que eu demonstro esse domínio? Se eu não cometer erros, né, deslizes de ortografia, deslizes de acentuação, deslizes de concordância, pontuação, meu texto é estritamente correto, é uma redação que está dentro do esperado, dentro, vamos dizer, do senso comum. De 0 a 100, vamos pensar, dividir as competências de 0 a 200, que é o Enem da nota 1000. De 0 a 200, uma redação estritamente correta, ela vai ficar entre 130 e 150. O que me leva ao 200, né, no domínio da escrita? Eu demonstrar qualidade, palavras incomuns, né, que fogem do cotidiano, e saber usar a meu favor, né, como eu dei o exemplo da coesão, termos que são conectivos da escrita. Eu usar regências que são incomuns, mostrar que eu não só domino, como eu exploro esse domínio da escrita. A competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Compreender a proposta de redação. Ou seja, eu vou entender qual que é o tema que eles me passaram e vou entender o que eles querem que eu trate nesse tema. Tá? Uma coisa é o tema, a outra é a proposta que é dada. O Enem tem normalmente feito pergunta, tem colocado posicionamentos já direcionando mais num caráter de proposta. Eles até teve em anos que a proposta foi muito mais específica. Falaram, você tem que montar uma ideia para isso, um projeto para isso. Então, se eu compreendo, eu tenho clareza, na minha cabeça já se forma um projeto de texto. O projeto de texto é eu saber, como eu já comentei em outros programas, de onde eu vou para onde eu vou. Então, quando isso está bem desenhado, é como se eu já tivesse a pintura. Vou fazer um quadro, a minha pintura. O que eu vou colocar nesse quadro, eu já sei antes. Então, é fácil de eu visualizar o todo antes e com o fazer eu vou aprimorando os detalhes. Então, segunda competência é entender a proposta e mostrar que entendeu a proposta do tema. A competência 3,
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Selecionar, relacionar e organizar e interpretar informações. Ou seja, tanto a prova pode me trazer textos, né? Textos e charges, leituras diversas como apoio, letra de música, poesia, elementos tirados da prova. Então, tudo isso aí a prova me fornece. Então, isso aí já é esperado que eu faça a leitura. O que é essa competência? Eu mostrar capacidade de leitura. Se eu mostro a capacidade de leitura do que me foi fornecido, eu também vou estar ali no senso comum entre 130 e 150. O que me leva a caminhar ao 200, a nota máxima nessa competência? Trazer elementos externos, né? Saber selecionar e incorporar o meu argumento. Trazer mais informações, domínio de leitura, seja do que é fornecido e do que eu já tenho antes. Eu gosto muito da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, eu domino, eu consigo trazer citações de dentro da obra, trago pensamento. Eu conheço Michel de Montaigne, já li, né, gosto de frases, vou trazer Michel de Montaigne, vou enriquecer. Mas eu só sei muito sobre Revolução Francesa. Então, eu trago a Revolução Francesa com os seus dados, com a sua referência. Enfim, toda sorte de informação que está na prova ou que eu levo para a prova. Competência 4. Demonstrar, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Perdão, vamos a 4. Então, o que acontece? Aqueles elementos coesivos que eu dei exemplo na redação, né, o afinal, o quando, o enquanto, enfim, todos esses elementos, eles são avaliados, né, enquanto uso nessa competência. Como que eu aplico, como que eu amarro o texto, qual a minha habilidade. Mecanismos coesivos, né, nós temos vários, tem os 5 principais, né, que vão ser a questão do uso da conjunção, uso da anáfora, da catáfora, da elipse e a repetição. Esses são os mais comuns. Qual que é o mais visível para o corretor? O uso da conjunção. O que pode não ser tão visível, mas é importante, né, um mecanismo, é a pontuação. Cuide de você organizar o seu texto e trabalhar os detalhezinhos nele. Vamos para a 5ª competência antes da nossa pausa. Elaborar proposta de solução para o problema abordado, demonstrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, aqui diz respeito à problematização dada pelo tema, porém aqui, elaboração de proposta de solução. Seguinte, vamos desfazer as mitologias, né, da redação. Ninguém espera que você proponha uma solução digna de prêmio Nobel, né? Um prêmio Nobel da paz, da economia. Ninguém que espera, não pode esperar, porque certos problemas que vão ser colocados são problemas da humanidade, tá? A humanidade tem milhares de anos e não resolveu, não é você que tem a obrigação de resolver dentro de uma prova. No entanto, ter a noção do problema e apontar para encaminhamentos, é isso que se espera. Você tem que mostrar noção e apontar para encaminhamentos. A maior expectativa é que você dê solução para o seu texto. É ele que é ele é o seu universo ali que vai estar sendo transportado para o corretor. Então, o que se espera, né? Claro, conscientizar. Falar em conscientizar, todo tema precisa de conscientização. Quase todo tema encaixa em projetos educacionais. Então, pode usar a questão da conscientização, educação? Pode, mas vamos fazer de maneira original, vamos pensar como que isso pode ser pensado na educação, como que pode ser transformado na realidade, no cotidiano. Então, pensa uns minutinhos, deixa eu pensar numa ideia diferentosa que sintetize o meu pensamento e não seja igual a todas as ideias. Pois bem, prova do Enem é prova para se fazer com muita calma.
Tem que ter tranquilidade para se usar o que ela fornece. Vamos fazer uma breve pausa para os nossos apoiadores culturais. Voltamos já já com mais Pausa para a Educação. Não saia daí. Oi, vamos continuar. Pausa para a Educação. Aqui você pode participar dando sua sugestão, mandando a sua pergunta, fazendo as suas críticas, pedindo maior explicação de tópico já trabalhado. Enfim, o canal está aberto para que você participe com a gente, seja pelo telefone da TV Itapê, né, 3527-8099, ou pelo WhatsApp 997840955, e ainda também você pode mandar por e-mail pausaparaeducacau@gmail.com e você deixa lá o seu recado, sua dúvida. Vamos trabalhar agora uma questão de língua portuguesa, de ordem prática, né? Uma questão que envolve entendimento, né? Que cobra leitura. Vamos para a tela que eu trouxe para vocês. Leia o parágrafo e responda a questão. Beijo era coisa mágica. A Bela beijava o sapo e ele virava príncipe. O príncipe beijava a Branca de Neve e ela acordava de seu sono enfeitiçado. A mãe beijava o machucado dos filhos e a dor sumia. O mocinho beijava a mocinha e o filme acabava em final feliz. Neste parágrafo, as orações iniciadas pela conjunção e, o que elas trazem, né, essas orações? Evidenciam a frustração dos envolvidos com o desfecho dos acontecimentos? Apresentam as consequências dos eventos que foram citados anteriormente? Narram os fatos desrespeitando a ordem cronológica convencional? Estabelecem as condições que garantiram o sucesso de eventos anteriores? Ou explicitam as causas que desencadearam os fatos ocorridos previamente? Onde que está esse E? Ele está ali, ó. A Bela beijava o sapo e ele virava príncipe. Esse E não está somando ações, né? Ele não está simplesmente adicionando. O príncipe beijava a Branca de Neve e ela acordava. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma causa e consequência. Beijava o sapo, consequentemente virava príncipe. Se eu entendo isso, fica muito mais fácil, porque a própria palavra consequência já aparece na alternativa B. Qual que é a resposta? A letra B. Apresentam as consequências dos eventos que foram citados anteriormente. Vejam que, se eu vou com conhecimento, né, consagrado em torno da conjunção E, eu vou pensar, está somando duas coisas. E daí eu entro em parafuso porque eu não tenho essa alternativa. Justamente porque não se está somando, né? Eu tenho que entender que esse E estabelece ideia de consequência. Com muita calma, a gente analisa alternativa por alternativa e fica fácil a questão. Vamos para mais uma questão de língua portuguesa, na sequência mesmo. Considere o trecho. Muitas gerações conservaram alguma coisa dessa concepção de que o beijo tinha uma força poderosa e mágica. Daí, o espaço a ser preenchido, lidavam com ele de um modo carregado de expectativas. O beijo dividia-se entre ser algo prazeroso e pecaminoso, mais um espaço a ser preenchido, provocava intensa sensação de ambiguidade nas pessoas. Para que o texto expresse, respectivamente, aqui está dando uma determinação. Tem que trazer ideias de causa e conclusão. As lacunas devem ser preenchidas por... Então, na primeira lacuna, eu tenho que colocar o quê? Uma ideia de causa. Na segunda, uma ideia de conclusão. As alternativas são lá, a letra A, conforme e porquê. Conforme traz ideia de conformidade, não de causa. E o porquê, sim, traria a causa. Vejam que, se eu leio, fica até natural, ó, de que o beijo tinha uma força poderosa e mágica, conforme lidavam com ele de um modo carregado de expectativas. E a segunda construção, o beijo dividia-se entre ser algo prazeroso e pecaminoso, porque provocava intensa sensação de ambiguidade nas pessoas. Não é para ver se está corretamente encaixado, se fica correta a gramática, mas sim há uma determinação, tem que ser ideia de causa e conclusão. Então, conforme a conformidade, o porquê é causa. Está invertida a coisa e o conforme não atende. O entretanto é adversativo. O quando é ideia de tempo. Também não dá certo.
O assim traz ideia de conclusão. Opa, falou em conclusão? Porém, tem que ser respectivamente. Conclusão tem que ser o segundo espaço e não o primeiro. E o C, ele é condicional, então também não atenderia. E o da letra E, enquanto traz ideia ou de tempo ou de proporcionalidade. Então não atende ao que se espera que é causa, e o porém é adversativo. Qual que vai dar certo? O pois. Pois, porque, uma vez que, trazem ideia de causa, né? Explicação, causa. E o portanto, logo, desta forma, traz ideia de conclusão. Por isso que a resposta é a letra D. O que nós temos que pensar nessas questões de língua portuguesa? São questões, vocês viram que eu trouxe, são questões que estão engatilhadas, relacionadas ao mesmo texto, mas essa tem sido a tônica das provas. Eu tenho que analisar a interpretação, eu tenho que analisar o que ela me pede de entendimento e não de conhecimento estrito. Para finalizar o nosso programa de hoje, eu vou trabalhar com vocês uma questão de matemática. Vejamos essa questão. Uma equipe de futebol, durante os treinos, contabilizou que, de cada 10 pênaltis chutados, os jogadores marcam 8 gols. Em um treino em que eles chutaram 55 pênaltis, mantendo essa razão, o número de gols marcados foi: alternativa A, 44, a B, 45, a C, 46, a D, 47, a E, 48. O que eu preciso ler lá? São 10 pênaltis. Então é uma informação que eu tenho que separar. Em 10 pênaltis foram feitos 8 gols, né? Marcaram 8 gols. Só aí eu já poderia pensar, são feitos 80%, trabalhar com esse número. Mas eu posso pensar de uma outra forma. Mesmo, olha, veja que eu tenho insistido nem sempre trabalhar com regra de 3. Vamos pensar proporcionalidade. Para 55 pênaltis, serão quantos gols? Do 10 para o 55, eu aumentei 5 vezes e meia. Então, eu vou ter que aumentar 5 vezes e meia o 8. Como que eu faço essa conta? 5,5 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Daí, novamente, 8 vezes 5, 40, só que ali, né, deslocado o zero. Eu somo, vai dar 440. Só uma vírgula no 5,5. Se eu tivesse uma também fosse 0,8, eu teria 2 casas, então eu só tenho uma casa, por isso que eu coloco uma vírgula depois do 44. Então, fica 44 gols. Alternativa A. Pois bem, questões, olha, isso aqui é uma questão que, se eu penso rapidamente enquanto estabelecer relação, fica mais fácil do que eu montar até mesmo a regra de 3, porque eu ganho tempo, eu tenho que trabalhar com essa tabuada, trabalhar com essas contas. As provas exigem cada vez mais estratégia, né? Falei de Michel de Montaigne, vamos relembrar que eu sempre digo para vocês o aforismo de Michel de Montaigne: antes a cabeça bem feita do que bem cheia. Eu preciso estar preparado para usar o que eu sei, tranquilo, sem ansiedade, sem afobação, lendo o que me é pedido, né, para eu não correr o risco de esquecer um não, né, ou colocar um não onde não deva haver. E se eu estou tranquilo, eu uso melhor aquilo que eu tenha estudado, mesmo que eu tenha estudado pouco. Então, vamos procurar fazer a prova do Enem amanhã, no sábado, né, que tem as ciências humanas, né, então história, geografia, sociologia, filosofia e todas as incidências, né, que tem dessas áreas, né? E o segundo bloco, que é amanhã também, que é de ciências da natureza, então biologia, química, física e todas as implicações. E no domingo, né, a carga mais pesada, vamos dizer, acaba sendo porque nós temos que fazer a língua portuguesa, né, a língua inglesa ou espanhola, conforme tenha sido escolhido, e a matemática. E, além disso, uma redação. Essencial, calma, leitura. O Enem, ele premia quem erra menos, não é quem acerta mais, porque ela é uma prova feita. Se você for pensar, a cada bloco de 45, você não chega a ter 5 questões que sejam extremamente difíceis. Vou dizer, não chega a 5 que são exatamente difíceis. Quer dizer, são 40 questões, pelo menos, factíveis, possíveis de serem feitas em sua maior parte, sem precisar de formas, de regras. É você ler, trabalhar a informação. Então,
muita calma, uma roupa bem agradável, uma alimentação saudável, uma noite bem dormida, é muito mais importante do que horas a fio de estudo decorando fórmulas, tá? Então, desejo a todos boa prova, eu enfoquei mais no programa de hoje o Enem e volto a falar um pouco mais de concursos também nas próximas semanas. Agradeço muito a presença de você, telespectador, e de coração desejo uma ótima semana. Até o próximo programa.